conversamos na reportagem da Rádio Cultural FM, do blog O Repórter que Chega Primeiro, com o doutor Evandro Cabral, ele que é juiz de direito, diretor de execução penal da Vara da Capital, Recife, e também com o doutor Milton Santana, que é juiz aposentado. Eles realizaram uma palestra na FACAL com os alunos de direito. Professor Milton, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Cultural. Bom dia. E como o senhor avalia esse momento? Bom dia a todos que fazem a FM Cultural e a você, Luiz Corrêa. Nós avaliamos de forma positiva. O senhor é o organizador. Eu fui o organizador, doutor Evandro é meu amigo de longas datas e se dispôs a se deslocar de Recife até Limoeiro para ter esse encontro prático, pedagógico com os alunos, trazendo toda a sua experiência pessoal e profissional. E doutor Evandro, como o senhor avalia um momento como esse em uma faculdade em que os alunos pretendem ser aí juristas, juízes, magistrados e também promotores? A interação e a participação dos alunos de modo especial. Seja bem-vindo a Limoeiro mais uma vez. Bom dia. Ok, bom dia a todos. A Cultural, é um prazer estar aqui de volta a Limoeiro, onde eu passei quase 6 anos maravilhosos como juiz nesta comarca. Me sinto muito bem aqui, eu me sinto em casa. Recebi o convite do meu amigo Milton para proferir uma palestra aqui com os alunos, falar sobre execução penal. E eu procurei trazer os aspectos práticos da execução. Hoje, né, que está tão assim em alta esse tema aí das penas, se as penas são justas, se não são, se são privilégios, como é que é cumprida a pena. Então foi uma conversa muito informal, não foi nem tão assim acadêmica, mas eu procurei abordar os aspectos práticos da execução penal, porque teoria ele já tem no dia a dia, né? E nós conversamos sobre tudo, sobre como se dá a execução penal, o que é que acontece nas nossas unidades, nossos principais problemas. E eu estou muito feliz porque houve uma interação dos alunos. Então essa interação mostrou que o tema foi pertinente e houve um grande interesse na palestra. Foi ótimo. O senhor passou por aqui pela uma experiência de 6 anos na comarca de Limoeiro. E como é a diferença, qual é a diferença entre trabalhar na capital e no interior? Para vocês, magistrados, trabalhar no interior é um desafio maior? Não, de jeito nenhum. O povo do interior, as pessoas do interior, elas ainda têm aquela pureza, aquela docilidade, diferentemente da capital. Na capital a gente não tem essa proximidade com o nosso público que tem aqui no interior. Então, no interior, o trabalho se torna muito mais humano. Tanto é que há juízes que até hoje vivem no interior, 30 anos, nunca quiseram ir para a capital. O meu interesse em chegar na capital é porque eu moro em Olinda, né? Eu sempre fui de lá, mas eu adorei e não teria problema nenhum de ter passado o resto da minha vida aqui em Limoeiro ou em qualquer outro interior, porque o povo do interior é muito amável. E como é trabalhar procurando agir ali de acordo com a lei para alguém que errou, que cometeu um crime, ou na inocência ou por consciência? É aplicar a lei na medida justa. Eu não sou um castigador, também não sou um beneficente de ninguém. A gente procura aplicar a lei, mas ao mesmo tempo verificar o aspecto humano e, querendo ou não, por pior que seja, né, o crime, a gente não vai olhar naquele momento o crime, a gente vai olhar o cumprimento da pena de modo justo. Não vamos ser um castigador apenas. Nós vamos procurar atingir a finalidade social da pena, não apenas o castigo. Então isso é o nosso trabalho. E as condições dos presídios em Pernambuco dificulta também os que executam a justiça? De um modo geral, sim. Como o Complexo do Curado, desde 2022, por determinação da corregedora do CNJ, não entra mais preso nenhum, nós tivemos uma redução de quase 6.000 para pouco menos de 800 presos. Então, no Curado, houve também reformas, intervenções, e no Curado a situação não está tão degradante, mas em outras unidades ainda encontramos realmente um estado de coisas bem precário, bem difícil e desumano. Não é que no Curado esteja às mil maravilhas, mas comparando com outras unidades, de um modo geral, melhorou muito. Agora, pensando nas pessoas aqui do interior, a senhora Maria lá do sítio, o senhor João também daquela periferia ou da zona rural que não entende, e às vezes
pensam assim de vocês que estão à frente da justiça, juízes, promotores, desembargadores? A polícia é aquele que prende, a justiça é aquela que solta. Qual as suas palavras para as pessoas entenderem essa concepção? Eu acho que é um grande equívoco. A polícia prende, mas veja, a pessoa quando é presa, ela ainda não foi condenada, né? A gente vai analisar naquele momento, principalmente na audiência de custódia, se aquela pessoa representa efetivamente um risco para a sociedade ou não. Às vezes, em tese, cometeu crime, aparentemente não, a pessoa é perigosa. Mas existem outras condições que nós podemos impor em alguns casos e manter aquela pessoa voltando para a sociedade. Uma pessoa que cometeu um crime pela primeira vez, que cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, uma pessoa que realmente não demonstra aquele perigo. Então, se você fosse prender todos, não tem espaço, não tem lugar para prender todo mundo. E também não resolveria. Aquela pessoa que cometeu o erro pela primeira vez, o réu primário, por exemplo, aquela pessoa que não é tão violenta, você pode liberá-la. E lembrar, acima de tudo, ele ainda vai ter que ter o devido processo legal, vai ter que ter uma condenação para aí sim aplicarmos a justa pena que ele merece. O que é execução penal? Execução penal, a meu ver, é o coroamento de todo o trabalho da justiça criminal. O processo chegar a um termo, haver uma condenação, e nós somos os responsáveis pelo cumprimento daquela decisão que o juiz deu, o cumprimento da sentença. Ao mesmo tempo, nós somos o elo entre a pessoa que delinquiu, que cometeu o crime e sua volta para a sociedade. Do nosso trabalho depende devolver indivíduos melhores para a sociedade. É uma missão quase impossível, uma missão difícil, mas nós, na medida do possível tentamos cumpri-la. Agradecemos a sua participação na programação da Rádio Cultural. Eu que agradeço e espero em breve estar de volta aqui com esse povo maravilhoso. Finalizando com o Dr. Milton, que é professor aqui da instituição da autarquia Facal, foi difícil reunir os alunos em um momento à tarde, tendo em vista que o horário é à noite, muitos até trabalham, moram em outros municípios. Foi difícil reunir nesse horário da tarde? Para surpresa nossa, não foi difícil. Nosso alunado é comprometido, tem realmente aquela sede de conhecimento e veio em bom número. E muitos não vieram por questões profissionais, não poderem de maneira alguma deixar seus trabalhos, mas aqueles que puderam fizeram os esforços necessários e conseguiram vir e foram premiados, agraciados com ensinamentos importantes. Obrigado. Com a colaboração do professor Ibirapuã, a reportagem é de Luiz Corrêa.